Aí pessoal, beleza? Tá chovendo aqui em Franca, graças a Deus. Eu vou fazer uma reflexão sobre o aumento abusivo do preço do combustível. Abusivo sim. E vou fazer um apelo para todos vocês que estão vendo esse vídeo, para a gente se unir, para a gente conseguir mudar alguma coisa. Eu vou repetir novamente o que eu disse no vídeo anterior com essa temática que eu gravei. O poder emana do povo. Então nós, povo, temos o poder de fazer muita coisa que a gente nem imagina, que a gente nem pensa que a gente pode estar fazendo, que a gente pode estar conseguindo mudar, que a gente pode tá trazendo para nossas vidas, trazendo para nossa realidade com a união. Eu faço um apelo para você, mesmo que você não precise, mesmo que o combustível chegue a 20, 30 reais o litro e você vai abastecer normal, que para você não influencia, que tem muita gente que vive nessa realidade, né? Para você pensar no teu próximo. Vamos fazer um esforço de deixar os carros na garagem, pessoal. Fazer um esforço de ficar em casa. Fazer um esforço de ficar em casa para esse combustível abaixar, porque é a lei da oferta e da procura. Não tem jeito, é lei da oferta e da procura. Se um produto não tem procura, ele vai baixar. Principalmente produto perecível, que o combustível é perecível. O combustível, se ele ficar muito tempo nos tanques dos poços, nas refinarias, estraga. Então, antes venderem mais barato do que deixar para estragar. Então, pessoal, vamos forçar a queda do preço dos combustíveis. A gente está na véspera de feriado aí, a gente vê muita gente nas estradas viajando. O que reflete isso? Reflete que não tem crise para muita gente, né? Que está todo mundo concordando com os aumentos, está todo mundo satisfeito. Então, pessoal, infelizmente não há outra saída se a gente não fizer um esforço. Se a gente não fizer o esforço, melhor fazer um esforço agora do que depois não poder andar de carro porque realmente não está dando para pagar. Não é verdade? Não é melhor fazer um esforço agora do que deixar para depois? Use seu carro só para uso emergencial. Você tem que ir no hospital, você tem que fazer alguma coisa. Tem uma coisa que você não tem jeito mesmo de não estar indo de carro, né? Mas fora isso, vamos ficar em casa, vamos usar o transporte público, sobrecarregar o transporte público mesmo, andar de pé, andar de bicicleta, né? Você achar que vai economizar um pouquinho mais indo no mercado mais longe, talvez você vai gastar a economia que você vai fazer, você vai gastar de combustível. Vá no mercadinho mais perto da tua casa, com isso você vai estar ajudando o comércio local também, né? Frequente os lugares mais perto da tua casa, e isso a gente força a queda no preço dos combustíveis. Porque do jeito que está indo, daqui a pouco só quem tem mesmo muito vai conseguir andar de carro. É a realidade que a gente está vivendo. Olha, tá um absurdo mesmo, absurdo mesmo. Olha o álcool, o etanol. Acompanha o preço da gasolina. Por quê? Porque se o álcool for vendido no preço justo mesmo, ninguém vai querer colocar gasolina, vai querer só colocar álcool, etanol. Então, pessoal, a gente tem que acabar com essa palhaçada, a gente tem que botar o bloco na rua mesmo, fazer protesto, tá? E não ficar só reclamando nas redes sociais. Aí a primeira oportunidade pega o carro para sair, abastece o carro. Aí surge aí um papo aí que vai acabar com o combustível, todo mundo corre pro posto. Eu tava vendo uma notícia de Santa Catarina, correu um boato lá que estava faltando combustível, tal. O pessoal foi fazer fila então o que isso fica evidente para os governantes, para os empresários, para os donos de refinarias, donos de postos? O que acontece? Que o povo vai pagar qualquer preço, independente do que estiver sendo cobrado.
Eles estão vendo isso e para eles está bom demais, porque é a lei da oferta e da procura. Empresário não quer perder, gente. Não adianta a gente ficar na ilusão que tem alguém bonzinho, tal. Não tem, pessoal. Se não partir da gente a verdadeira manifestação, se não partir da gente a união, não acontece nada, infelizmente. Vai continuar aumentando, daqui a pouco a gente não vai poder ter um momento de lazer, a gente não vai poder viajar, porque a gente não vai conseguir abastecer um carro. Não só o combustível, a gente não vai poder comprar coisas além do essencial, porque vai aumentar. Então, pessoal, antes de chegar a esse ponto, a gente tem que fazer a parte da gente e fazer a manifestação da gente, mesmo que seu vizinho não faça, que outras pessoas não façam, faça a sua parte. Faça a sua parte, que um picadinho aqui, um picadinho ali, com certeza já vai dar frutos. Veja a pandemia, pelo menos aqui na minha cidade, tá? Quando estava a pandemia, quando estava o auge da pandemia, né? O isolamento e tal, as coisas fechadas, consequentemente, muito carro parou de circular. E o preço estagnou um pouquinho aqui, pelo menos na minha cidade, até abaixou um pouco. Por quê? Porque não teve consumo. Mais uma vez, lei da oferta e da procura. Agora tá todo mundo doido, porque a cara liberou e tal, tá todo mundo saindo, e vai aumentar só mais, porque tá tendo procura. Aí surge boatos da escassez de combustível, começa uma gama de justificativas por causa do aumento, né? Mas por trás disso é a lei da oferta e da procura. Você que é empresário aí, você que é comerciante, você sabe muito bem do que eu estou falando. Lei da oferta e da procura, demanda, né? Quando se tem uma alta demanda, o produto aumenta. Veja o exemplo da carne. Está com problema aí com as exportações, né? Principalmente para a China. E está já se falando do preço da carne está abaixando. Porque o que acontece? Vai diminuir esse processo aí da exportação, né? E vai ter mais oferta de carne, consequentemente vai abaixar o preço. Então, pessoal, vamos criar consciência, pessoal. Consciência, pensar em coletividade, que o egoísmo nunca levou a lugar nenhum. A divisão nunca levou a lugar nenhum. A divisão que eu digo é a divisão de esse momento que a gente está vivendo, dividido, briga partidária, briga entre as pessoas por conta de partido político. Isso não leva a lugar nenhum. A união faz a força, Então vamos refletir, pessoal. Hoje é sábado. Pessoal, a semana inteira o carro aqui saiu aqui 3 vezes, tá? 3 vezes e foi bate e volta, só fazer o essencial mesmo que eu tinha que fazer. Diminuir muito meu consumo de combustível, estou gastando muito menos do que uns meses atrás, tá? Ao invés de estar gastando mais com aumento, estou gastando menos, porque eu não estou andando, porque eu não concordo. Entendeu? Então, às vezes eu prefiro ficar em casa mesmo, podendo sair, às vezes tendo até condições de estar saindo, ficar em casa para eu fazer meu protesto pessoal. Que eu acredito que a gente não adianta ficar reclamando do outro, do próximo, a gente não faz a nossa parte. Se o outro não está fazendo, eu estou fazendo a minha parte, tranquilo, né? Então fica essa reflexão aí, pessoal. Às vezes, talvez vai ter gente aí que talvez me questione, mas eu tenho que fazer tal coisa. Pessoal, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu morei em São Paulo, capital, e vivi muito tempo sem ter carro. Só dependendo de transporte público, metrô, indo nos lugares de pé, e não morri por conta disso. Já viajei muito para o interior aqui de São Paulo, fui para vários lugares sem ter carro, e não morri por conta de não ter carro, por conta de não ter um carro para me locomover. É claro que é muito mais vantagem a gente andar de carro, facilidade, a gente consegue fazer mais coisas num curto espaço de tempo, né? Mas nesse momento, eu vou repetir para vocês, a gente tem que fazer sacrifícios, mesmo que num curto espaço de tempo a gente tenha
menos vantagem, mais prejuízo, porque a gente está pensando no futuro. Se a gente for tudo na vida da gente, a gente pensar no agora, no momentâneo, a gente fica prejudicado no futuro. Então a gente tem que pensar também o que vai ser da vida da gente daqui para frente com esses constantes aumentos, né? Então a gente tem que ser consciente. Depois não adianta reclamar. Depois que o estrago está feito, depois que chegar a R$ 10, R$ 20 o litro, aí não adianta. Aí para baixar vai ser cada vez mais difícil, meu amigo. Cada vez mais difícil. Então fica esse vídeo aí, fica essa minha reflexão. Um abraço a todos, fica todo mundo com Deus.